O Walt Disney foi congelado e está em um freezer embaixo da Disneylândia ou no porão da casa da família? Essa é uma teoria que na época de seu falecimento muitas pessoas acreditaram, onde dizia que ele foi congelado criogenicamente para que no futuro, quando a ciência estivesse avançada, o Walt Disney seria revivido e sua doença curada. Walter Elia Disney, ou simplesmente Walt Disney, foi um produtor, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor e filantropo, além de ser um dos fundadores da Disney. Ele foi um verdadeiro pioneiro no ramo da animação. Em 1955, inaugurou a Disneylândia, o primeiro parque temático da Disney. Walt Disney era um verdadeiro gênio. Estava à frente de seu tempo, com ideias e projetos inovadores para o mundo do entretenimento. Muitas dessas ideias, no entanto, foram finalizadas após a sua morte. Fumante compulsivo aos 65 anos, Walt Disney estava gravemente doente. Os médicos o diagnosticaram com um grande tumor em seu pulmão esquerdo. Ele passou por uma cirurgia, quimioterapia e outros tratamentos, mas nenhum surgiu efeito. Em 15 de dezembro de 1966, Walt Disney faleceu em decorrência do avanço do câncer de pulmão. Seu corpo foi cremado 2 dias depois e suas cinzas foram enterradas em um cemitério privado em Glendale, Califórnia. Isso segundo informações oficiais na época, pois semanas depois de sua morte, um boato começou a circular, tornando-se hoje uma teoria da conspiração, onde diz que o Walt Disney teria sido criogenicamente congelado antes de sua morte, com a esperança de ser ressuscitado no futuro, quando a ciência médica fosse capaz de curá-lo. Com o tempo, essa teoria ganhou diferentes versões, algumas sugerindo que apenas seu cérebro foi congelado, enquanto outras afirmaram que todo o seu corpo foi armazenado em um freezer embaixo da atração Piratas do Caribe. Esses boatos levaram muitas pessoas a acreditarem na teoria, inclusive alguns jornais importantes da época. Os primeiros relatos surgiram no início de 1967, quando um repórter do tabloide The National Sport afirmou que jornalistas haviam entrado no hospital onde o Walt Disney estava após sua morte e o encontraram em um cilindro criogênico. 2 anos depois, a revista francesa Ice Paris e o jornal norte-americano The National Theatre endossaram a teoria, sugerindo até mesmo uma data para a suposta ressurreição, o ano de 1975. No entanto, esse ano já passou e o Walt Disney não foi revivido. Mas por que surgiram esses boatos sobre o Walt Disney ser congelado? Existem alguns motivos. Primeiramente, os estudos sobre criogenização estavam em alta na década de 60. E muitas clínicas de criogenização surgiram nessa época, que no entanto a primeira pessoa a ser criogenicamente congelada foi um mês após a morte de Walt Disney, em 12 de janeiro de 1967. O professor de psicologia James Iram Belford foi congelado após seu falecimento e permanece congelado até hoje, e isso endossou ainda mais esse boato sobre o Walt Disney. Além do crescente interesse na criogenização na época, outro fator que contribuiu para esse boato foi o comportamento da família durante a doença e após a morte de Walt Disney. Sua viúva Lillian Bonds, sua filha Diana Mary, Cheryl Mayer e seu irmão e grande sócio Roy Disney foram os responsáveis. Quando os médicos anunciaram que ele tinha um câncer, a família entrou em um acordo com os médicos para que a notícia não chegasse à imprensa. O que passaram para a imprensa é que o Walt Disney estava internado no hospital só para fazer exames de rotina, nada para se preocupar. Isso tudo bem pode ser justificado, porque eles não queriam preocupar os fãs e nenhum mercado, que traria prejuízo para a empresa. Mas o outro comportamento da família após a morte de Walt Disney levantou suspeitas. Eles optaram por não realizar um funeral público ou para a família e amigos íntimos, mantendo tudo em estrita privacidade. O corpo de Walt Disney foi cremado e enterrado em um cemitério privado na Califórnia. Isso que a família passou. Poucas pessoas viram o corpo de Walt Disney e muitas começaram a estranhar essa atitude. Além disso, a família solicitou que nenhuma flor ou coroa fosse enviada ao cemitério, sugerindo que o dinheiro destinado a esses fins fosse doado para o Instituto de Artes da Califórnia, fundada pelo próprio Walt Disney. E aí surgiu mais um boato, que esse dinheiro foi usado para financiar o processo de criogenização do Walt Disney.
Mas ainda surgiu mais outro boato, alegando que o Walt Disney desejava ser congelado. Fascinado pela ficção científica e pelo futuro, como evidenciado pelo Parque Epcot, a Cidade do Amanhã, que ele projetou, embora só tenha sido inaugurado em 1982, refletindo sua visão de uma sociedade utópica e melhor. Isso por si só poderia ser motivo suficiente para ele desejar uma vida mais longa. Além disso, como eu já disse, os estudos sobre criogenização estavam em alta na época. Robert Ettinger escreveu um livro sobre o assunto, onde se mostrou totalmente otimista sobre a futura implementação do congelamento criogênico para a humanidade. Algumas teorias sugerem que o Walt Disney pode ter lido esse livro e utilizado parte de sua fortuna para financiar seu próprio congelamento, na esperança de ser revivido algum dia. Além disso, próximo ao fim de sua vida, ele deixou uma declaração final, filmada para seus chefes de departamento. Na gravação, Disney expressa seus desejos para o futuro da empresa e concluiu dizendo: "Espero vê-los em breve." Apesar das inúmeras teorias da conspiração, não existe evidências que comprovem que o Walt Disney estava ciente ou sequer interessado em ser congelado. Além disso, todos esses boatos começaram apenas após a sua morte. A família passou vários anos desmentindo tudo isso. Hoje essa teoria serve como piada para muitos, como foi o caso para Nickelodeon, em um episódio de iCarly, onde utilizaram Charles Jingle como uma paródia de Walt Disney, e os Jingles Studios são uma referência à Disney Channel. Peraí, tem uma estante aqui! Peraí, que isso? Ai, eu vi a cabeça! Mas diz aí, quando foi que você ouviu falar sobre essa teoria? Você acha que ela é bizarra? Acredita que ela possa ter algum fundo de verdade?